Super 10 Cursos orgulhosamente apresenta Números Quânticos com o Professor Ronaldo. Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronaldo aqui de volta. Preparados os marujos para navegar no mar do conhecimento químico? Preparados para mais uma videoaula? Bora lá? Distribuição eletrônica, eu tinha prometido a vocês que ia falar hoje sobre os números quânticos. Pois bem, lembra o diagrama de Pauli? O diagrama de Pauli é sequencial, a distribuição eletrônica baseada nele, e vocês viram que, fazendo a distribuição, nós temos dois números finais: o número mais energético e o número que representa a última camada. Pois bem, para basear os números quânticos, nós iremos usar o mais energético como referência. No caso do níquel, nós temos o mais energético, o D8. Isso vai ser o nosso norte para os estudos de hoje. E atenção aí, bro, presta atenção, para no futuro não pagar de vacilão. Agora que você sabe o que é subnível mais energético, como dar os 4 números quânticos ao átomo? Bom, primeiramente, a terminação do energético, seja 3, 4, 1 ou 2, será o número quântico principal. O número quântico principal é simbolizado pela letra N e vai de 1 a 7 com as camadas eletrônicas possíveis. Então terminou em 3, 3. Depois vem o número quântico secundário. O número quântico secundário, chamado de azimutal, simbolizado pela letra L, ele será a base do subnível final, no caso do energético. Se o energético terminar em S, 0. P1, D2, F3. O número quântico magnético ou terciário identifica a orbital do elétron, ou seja, o posicionamento do elétron na órbita. Existem uma caixa ou um orbital para o S, 3 caixas para o P, 5 caixas para o D e 7 caixas para o F. Cada caixa comporta 2 elétrons, então daí que vem a ordem 2, 6, 10, 14 elétrons na disposição. As caixas, para fazer a indicação, elas seguem uma numerologia específica. Os elétrons nas órbitas dos átomos são chamados de spin. O elétron que orbita na ordem anti-horária, ele recebe uma numerologia específica, ele vai ser mais meio. O elétron que orbita na ordem horária, ele é menos meio. Aí dentro das órbitas, eles são simbolizados o mais meio para cima com uma seta e o menos meio para baixo com uma seta. Essa é a indicação dos elétrons dentro das órbitas, onde eles são chamados de spin. Os orbitais ainda podem ser representados graficamente por estruturas específicas. Por exemplo, o subnível S só tem um orbital, então a representação gráfica dele é mais simples a possível. O P tem 3 orbitais, então ele será representado por PX, PY, PZ. O D, 5 orbitais, e o F, 14, conforme vocês estão vendo no gráfico formado a seguir. Ainda como modelo para vocês, nós temos o exemplo do átomo de carbono, o átomo de nitrogênio com seu orbital e o átomo de oxigênio. Mais à frente, vocês veem toda a representação gráfica dos spins do diagrama de Pauli. Curiosidade máxima! Como representar os números quânticos? Após a finalização da distribuição eletrônica, você pega e isola o mais energético. Por exemplo, 3D1. Se eu terminei em 3D1 como mais energético, o 3 é o meu número quântico principal. A letra D simbolizará o meu número quântico azimutal. S vale 0, P é 1, D, portanto, será 2. É assim que você inicia a verificação dos números quânticos. O subnível finalizador, ele terá uma letra associada: S, P, D ou F. S simbolizará na organização dos elétrons uma caixa só, ou seja, um orbital compondo 2 elétrons: P3, D5 e F14, conforme você vai verificando a necessidade do átomo. Vocês têm exemplos dados na sequência: nitrogênio, oxigênio, berílio e assim por diante, vários átomos com seus elétrons
dispostos na forma de spin. Agora eu ensinarei um exercício a vocês, como verificar isso na prática. É hora do exercício, Mano Brown. Realizando a distribuição eletrônica do escândio, nós verificaremos que ele terminará em 3D1. Portanto, esse será o subnível mais energético. Eu pego e isolo esse subnível. O número 3 é o meu número quântico principal. L será 2, porque ele terminou em D. O posicionamento do spin será menos 2, conforme vocês veem no diagrama de caixas aí, na órbita relativa do spin. E para cima. Se é para cima, o spin é mais meio. É a forma representativa que nós utilizamos para simbolizar os números quânticos desse átomo. Relaxa, parça. Relaxa que você ainda não viu nada. Pode relaxar. Como eu havia dito para vocês na aula anterior, há elementos de transição que têm a sua valência variada. Nós temos como elementos principais o cobre e o cromo, que vão ter suas valências preenchidas de forma arbitrária em relação à distribuição eletrônica. O cromo ele teria 4s2, 3d4, finaliza com 4s1, 3d5. E o cobre finalizará com 4s1, 3d10. Isso é específico para alguns elementos, conforme vocês verão nas fotos. Alguns elementos executam essas manobras e fogem da relação do diagrama de Linus-Pauling. Mas são exceções. Normalmente, nas provas de vestibulares e Enem, são cobrados o cromo e o cobre, ok? Somente fiquem espertos com essas variações, porque os elementos fazem isso para atingir configuração de gás nobre. Um abraço, até a próxima! E aí galera, curtiram? Se curtiram, vamos compartilhar isso daí, espalhar. O conhecimento químico tem que ser divulgado. Até o próximo vídeo, obrigado, fique com Deus! Aí galerinha, um abraço, até a próxima. Dúvidas? Manda lá na página do curso ou no meu Face, inbox. Dúvida com nós não tem vez, mata no peito e chupa o gol. Valeu!